Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo proveniente de enquete aí, mais um conteúdo bastante denso, grosso, baseado em experiências nossas de venda, baseado na minha experiência de venda aí, de sei lá, não sei nem quanto tempo, 10, 12, 15 anos trabalhando com venda, tá? Mas continuamente tem aí já 10 anos trabalhando com venda, tá? É conteúdo aí grosso mesmo que eu falo para você, vá até o final desse vídeo, ele é muito interessante, é muito importante para você como vendedor. Se você não estiver fazendo um bico como vendedor, mas se quiser ter uma carreira como vendedor, veja até o final. É muito importante, isso é uma coisa que vai te ajudar a você sair da escravidão do produto, você vai sair de ser um vendedor de produto para ser um vendedor de emoções e transformações, que é o mais importante de tudo, beleza? Então vamos lá. Pessoal, a enquete foi sobre vender transformações, né? E o que é isso? O que é vender transformação? Mas Henrique, o que é vender transformação? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo meu aqui. A maioria da minha audiência é de vendedores ou de vendedores autônomos, pequenos negócios e tal. Pessoas relacionadas à venda. O que a pessoa procura quando ela procura relógio? Ela procura vender relógio por quê? Por que você quer vender relógio? Qual o objetivo do meu cliente vender relógio? Eu conheço meu cliente, eu sei o que ele quer. Eu, Henrique, eu sei o que o cliente de relógio quer. Ele quer vender relógio por vender relógio? Não, ele quer um produto diferenciado no mercado, ele quer um produto que tem baixa concorrência no mercado, ele quer um produto que seja objeto de desejo para as pessoas, ele quer um produto de grandes marcas, ele quer um produto que tenha baixa concorrência, que gere recorrência, que gere indicação e alta lucratividade. Relógio é meio. Isso aqui transforma o negócio, transforma a percepção de valor que as pessoas têm sobre o negócio do meu cliente. Tudo isso aqui que eu elenquei muda a percepção das pessoas em relação ao negócio do meu cliente. Relógio é o meio disso acontecer. Relógio é o meio da pessoa ganhar dinheiro, melhorar o seu negócio, melhorar a sua vida. Relógio é meio, tá? Relógio é meio. Mas Henrique, e aí, como é que eu aplico isso na minha venda? O que é isso? Para você conhece o seu público e tal, beleza. E para mim aqui no porta a porta, no pequeno negócio, no atendimento e tal, aqui no interior, aqui atendendo as pessoas. Aí para você é o seguinte, eu já estive aí, tá? Eu fui vendedor porta a porta, de atender na maleta e muitos anos, tá? Foram 6 anos trabalhando como vendedor autônomo na rua. E eu cheguei a vender, nos últimos tempos que eu estava vendendo, chegava a vender 20 mil mês, tá? Vendia muito bem como vendedor autônomo, muito bem mesmo. Tinha um faturamento bem legal. E eu conheci o meu público, tá? E quem era o meu público? Eu tinha basicamente dois públicos, o público jovem ali entre 18 e 30 anos e mulheres de meia idade também compravam bastante, tá? Porque eu tinha também o produto perfume importado. E aí, o meu público, o que o meu público queria? Meu público queria uma transformação no sentido de autoconfiança, no sentido de acessório de moda, no sentido de composição de visual. Eu tinha muitos clientes que frequentavam igreja, por exemplo. E o que eles queriam? Eles queriam um relógio à prova d'água, banhado a ouro, ou todo em aço inoxidável? Não, eu quero um relógio todo em aço inox. Eu quero um relógio bom de aço com fundo rosqueado para ir para a igreja. Alguém pede isso para você? Eu quero um relógio de fundo rosqueado para ir para a igreja. Eu quero um relógio bom para ir para a igreja. Não. Eu quero um relógio com essas e essas características. Por quê? Porque isso demonstra a personalidade dele, tá? Demonstra o conjunto. Ele está afirmando a personalidade dele. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai se sentir ainda mais confiante com a sua própria personalidade através daquele acessório que ele vai comprar de você. Tá? E isso aí é que você tem que entender.
Você tem que entender o quê? Que o seu cliente, ele vai estar comprando uma transformação para ele vai estar comprando autoconfiança, autoestima, a confiança que ele vai ter coragem de fazer alguma coisa, ele vai ter alguma iniciativa para alguma coisa, ou ele vai se sentir mais integrado a um ambiente que ele vá, a um casamento, a uma festa, talvez aquele acessório seja para ele o meio de entrada, né, naquele hall de pessoas, naquele meio ali e tal. É isso que o acessório está trazendo para aquele cliente: autoconfiança, autoestima, transformação, composição, afirmação de personalidade. É uma série de coisas, Não adianta ficar afirmando que o relógio é a prova d'água. Não adianta. Tá? Ele vai comprar se aquilo ali for dentro da transformação que ele quer sentir. Ele quer sentir aquilo. É uma emoção que ele quer. Ele quer colocar e causar, nem que seja discretamente, mas no fundo ele quer aparecer, nem que ele queira aparecer como uma pessoa discreta. Eu quero aparecer como uma pessoa discreta. Aí você vai entender, você precisa entender isso dentro do seu cliente. Não empurre o que você tem, empurre aquilo que ele precisa, tá? Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu cheguei na Chili Beans uma vez e o cara olhou pra mim e falou: seu óculos é esse aqui, ó. Pá, coloquei, falei: putz, ficou bom mesmo, mas eu quero ver os outros. Rodei a Chili Beans todinho, coloquei mais 15 óculos na cara, falei: é aquele lá que você me dá só primeiro. Eu nunca mais procurei outro vendedor. Eu era cliente na época, comprava Chili Beans, eu nunca mais procurei outro vendedor, porque aquele cara, ele entendeu o que eu precisava, ele olhou pra mim, ele viu meu visual, ele viu meu formato de rosto, ele entendeu o que eu precisava e ele afirmou a minha personalidade através daquele acessório que eu usei, que eu coloquei na hora e falei: porra, é isso aqui. E é isso que você tem que aprender. Você tem que aprender a ler o seu cliente. Você já vai ter um público-alvo, tá? Então você já vai aprender a ler o seu cliente, olhar para ele, ter aquele foco naquele público, e a partir disso você vai ter o produto para promover essa transformação no seu cliente, tá? Ah, mas eu não vou vender para todo mundo? Vai, mas se aquela pessoa que estiver fora do seu público-alvo gostar de alguma coisa que você não tem que ter coisas para atender pessoas que não estão no seu público-alvo, no seu rol, nas suas intenções de vender. Você tem que ter aquela pessoa que não é dentro do seu público-alvo que tem que gostar de alguma coisa que você tem. Paciência, senão ela vai procurar lá. Vai ter alguém que venda coisas para ela. Tá? Não se preocupe, não queira vender tudo para todo mundo. Tá? Então é importante você entender o seu público, os anseios do seu público, quem é o seu público, o que o seu público quer, qual é o desejo do seu público, qual é a transformação que as pessoas estão procurando através do produto que você vende. Você está procurando vender para quê? Para pessoas se comporem socialmente ou ostentarem? Seu público é qual? Você precisa conhecer o seu público para saber para que ele quer. Ele quer ostentar, ele quer se sentir autoconfiante, ele quer se compor discretamente, ele quer passar uma imagem. Qual é a imagem que o seu público quer passar? Aquilo ali é muito ligado à emoção, que você vai causar. Uma moça, por exemplo, quando eu falei, meu público, vendia muito para moças jovens. Elas queriam um acessório que compusesse, né, a roupa que elas estavam vestindo para transparecer seriedade, atemporalidade, porque o relógio é um acessório que ainda é muito visto como uma joia, né? Ele ainda é vendido em joalherias e tudo mais, então ele é um produto ainda com um status de joia. Então geralmente eram umas que usavam os uniformes, terninho e tal, e colocavam ali um reloginho dourado e tal, pra quê no fundo? Pra olhar a hora? Não é para olhar a hora. Comprava porque é a prova d'água. A prova d'água, naquele contexto ali, não. Ela comprava para demonstrar quem é ela, para afirmar aquilo que ela estava demonstrando através de outras coisas que ela estava usando, através de um acessório, do terninho, da recepção que ela estava, enfim. É nesse sentido. Então, no fundo, ela está afirmando uma personalidade, alguma coisa assim. É importante você saber disso. Tá? Para você parar de empurrar produto e entender o que o seu cliente quer, parar de comprar mal. Se você entender o seu cliente, entender o seu público, você vai comprar certo, você vai ter o produto certo, você vai atender de forma certa, vai vender muito mais, vai ter identidade com o seu público, vai saber falar com o seu público, vai saber abordar melhor o seu público,
vai ter mais conteúdo para o seu público, vai saber se conectar com o seu público. Seu público vai ter você como uma super referência simplesmente porque você se importou com o seu público, você conheceu o seu público e você sabe quem é ele. Aí você vai saber transformar o seu público, pegar o produto e usá-lo dessa maneira.